Olá, boa tarde. Sou a professora Érica Molina. Estou aqui para falar com vocês hoje a respeito do humano, a humanização e os possíveis erros e enganos médicos dentro do nosso submódulo de integração ensino-comunidade do curso de medicina da Universidade Brasil. Gostaria de agradecer a vocês a compreensão por esse momento. Claro que é um momento de excepcionalidade. Nós temos que ter agora uma dedicação especial ao nosso momento acadêmico. Não é o ideal que nós trabalhemos, então, de forma distante, porém, para minimizarmos essas consequências e tentarmos, então, suprir as nossas necessidades, a gente vai trabalhar através de uma videoaula, mas retornaremos no momento oportuno em aulas práticas, voltarmos a falar, então, sobre essa aula, já com aplicações práticas. Nós já falamos um pouco do conceito de humanização, já falamos um pouco acerca da medicina humanitária em nossa primeira aula, e nós vamos falar novamente desses conceitos, vamos novamente entendermos um pouquinho dessa exigência de uma medicina humanitária tão atual, mas voltado agora para o olhar do profissional da saúde. Qual a importância de uma medicina humanitária para evitar que erros ou enganos sejam cometidos? Quais são os benefícios que uma medicina humanizada tem em relação, então, a minimizar os possíveis erros, minimizar os possíveis enganos médicos, o que faz toda a diferença no resultado final. Então, quando a gente fala de o ser humano, de humanização, imediatamente a gente já tem como certo que não dá para se trazer esse conceito de uma forma exata, até porque o que mais caracteriza o ser humano, o que mais caracteriza esse processo de humanização é a consideração de que somos pessoas completamente diferentes, que somos pessoas que biologicamente precisamos de cuidados individualizados e específicos, mas que especialmente de forma social, de forma cultural, nós também precisamos de um tratamento diferenciado. Vocês já falaram sobre determinantes sociais e já viram o quanto esses determinantes sociais eles têm influência nesse processo de saúde e doença, e levar, então, esse conceito de determinantes sociais para dentro de um conceito de humanização é imprescindível, porque eu preciso cuidar do meu paciente, eu preciso enxergar o meu paciente da forma mais completa possível. E, infelizmente, nós temos ou felizmente, né, nós tivemos um distanciamento desse processo de humanização de uns tempos para cá, porque nós tivemos algo muito benéfico para o processo de saúde e doença, que foram os avanços tecnológicos. É inegável que o avanço tecnológico seja algo benéfico para toda a área médica, toda a área da saúde, como um apoio ao profissional, como uma forma de minimizar óbitos ou de melhorar, então, possíveis tratamentos. É inegável que esse avanço tecnológico transformou por completo a área científica, porém, eu não posso deixar, enquanto profissional, que esse avanço tecnológico me distancie do meu paciente, me distancie, então, do ser humano que está diante de mim. Porque, muitas vezes, o que é determinante na história daquele meu paciente não é um critério biológico, não é algo que possa ser diagnosticado através de um exame de imagem, e sim um tratamento ou uma aproximação que exige, então, essa relação interpessoal. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que eu tenho que afastar completamente o avanço tecnológico, mas eu tenho que entender que eu preciso resgatar um pouquinho daquele profissional da área da saúde, eu preciso resgatar um pouco, então, daquele médico de família, que junto com o avanço tecnológico tem condições de oferecer para o seu paciente um tratamento, uma eficácia no seu atendimento
de uma forma muito mais ampla e muito mais completa do que simplesmente se apoiar ou simplesmente em sua experiência ou simplesmente no avanço tecnológico. Então, quando a gente fala desse ser humano, quando a gente fala desse processo de humanização, eu preciso resgatar esse relacionamento interpessoal, e quando eu digo resgatar esse relacionamento interpessoal, não significa que eu precise ficar batendo papo com o meu paciente dentro do meu consultório, não é isso. Até porque eu tenho que ter uma preocupação com o relacionamento ético com esse meu paciente, para que isso não possa, de alguma forma, então, prejudicar o processo de investigação e até de tratamento daquele paciente. Mas eu preciso saber, então, me colocar no lugar daquele paciente, tentar entender o que o aflige, quais são as suas necessidades, saber ouvi-lo. Então, todas essas são características que precisam ser desenvolvidas ao longo do seu tempo na universidade, e por isso que esse o objetivo do módulo de integração ensino-comunidade. Quando nós levamos vocês até comunidades, até grupos diferenciados, crianças, idosos, pessoas com deficiências físicas, com deficiências, necessidades especiais, para que vocês então possam desenvolver essa empatia, possam desenvolver esse trabalho ético, possam desenvolver uma capacidade de diálogo com esses diferentes grupos, no sentido de que cada vez vocês se capacitem nessa humanização. Alguns conceitos de humanização são apresentados, né, uns de forma mais abrangente, outros de formas mais específicas, mas de uma forma geral, nós precisamos entender que o humanizar é ter a capacidade de enxergar a diversidade de características e de situações que estarão diante de nós, e dividirmos essa responsabilidade em cuidar desse ser humano diferente com outros profissionais, com outras pessoas. Dividirmos essa responsabilidade do processo saúde e doença com pessoas que poderão, então, de uma forma muito eficaz, contribuir para todo esse processo. Então, isso envolve essa ampliação do relacionamento entre os profissionais e os cidadãos. Então, a partir do momento que esse paciente ele chega numa unidade de saúde, esse paciente ele não será acolhido por um médico, esse paciente será acolhido por um responsável pela sua recepção, que fará toda a diferença nesse momento, por um responsável que fará uma triagem, uma pré-avaliação desse cidadão, um responsável que poderá, então, ter como responsabilidade o atendimento médico e depois os possíveis encaminhamentos. Então, é um grupo de profissionais avaliando um indivíduo dentro de todas as suas diversidades, dentro de todas as suas peculiaridades. Então, por isso que quando a gente fala dessa medicina humanizada, a gente, né, como eu disse para vocês, esse tratamento humanizado, ele já começa lá pela recepção, né? O modo como eu atendo esse cidadão, a forma como ele é recepcionado, que faz toda a diferença, por exemplo, no processo de diálogo que ele terá com você, um atendimento global que possa envolver outros profissionais da área da saúde, de outras especialidades, de outras formações, englobando, por exemplo, também outros órgãos do poder estatal, como, por exemplo, CRAS, CREAS, que são centros de referência especializados na assistência social, porque talvez o meu paciente ele tenha carências não só físicas, mas que ele tenha também carências principalmente sociais, né? Então, às vezes ele tem um problema financeiro, às vezes ele tem um problema familiar, às vezes ele tem um problema que envolva, né, algo que transcende a sua individualidade, mas que esteja refletindo, então, no seu físico, né, nas suas características biológicas. Quando a gente fala dessa humanização, eu preciso entender que existem, pela Constituição Federal, garantidos
dois grupos maiores de direitos, os direitos individuais e os direitos sociais. O direito à saúde, ele foi inserido ou foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU já após a Segunda Guerra Mundial, né? Todos conhecemos a história dentro, então, da Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e posteriormente na Constituição Federal de 1988, colocando, né, ou elevando o direito à saúde, o direito à vida, a um patamar de direito individual, de direito fundamental, e não só um direito social. Bom, além disso, esse conceito de humanização não é um conceito que se fala, ou não é uma expressão que se fala dentro apenas de uma doutrina entendida por uma parte da comunidade científica, mas que foi incluída na Política Nacional de Humanização, criada em 2003 e que foi publicada, então, em 2004, no sentido de que, em todo momento, a partir de uma política de atendimento à saúde do cidadão, eu preciso ter, então, um atendimento globalizado, um atendimento que não terá como objetivo simplesmente remediar aquele sintoma imediato que o meu paciente apresenta, mas principalmente tratá-lo de uma forma geral para colocar fim àquela angústia, àquele sofrimento do meu paciente. Algumas diretrizes, né? Claro que aqui nós estamos apresentando de forma bastante resumida essa política nacional, mas vai falar, por exemplo, da valorização da dimensão subjetiva e social. Então, eu entender em que contexto está inserido, então, aquele meu paciente, entender, então, qual a localidade em que ele reside, entender as suas características, ou seja, aqueles determinantes sociais que nós já falamos lá atrás, entender que eu preciso, de uma forma bastante eficaz, trabalhar com a equipe, ou com uma equipe, para que essa equipe possa, então, atender e estimular aí um processo de busca, né, da solução do problema do meu paciente. Além disso, falar de um cuidado pessoal e institucional a esse cuidador, né? Trabalhar junto aos profissionais da área da saúde essa capacidade de cuidado, como a gente viu lá no início, né? As frases que eu coloquei lá no nosso segundo slide, nem sempre a gente vai curar, nem sempre a gente vai consolar, mas a gente sempre pode cuidar. Cuidar sempre é possível, curar nem sempre, né? Mas o cuidar sempre é possível. Então, essa é uma das diretrizes da política nacional. E por que a gente está falando desse conceito de humanização e agora entra num assunto bastante complexo, num assunto que às vezes gera um certo incômodo, né? Quando nós falamos, então, do profissional da medicina. Porque se eu estou falando que uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização é o trabalho em equipe, é porque esse trabalho em equipe ele tem como um dos objetivos minimizar possíveis erros e enganos. Porque assim como o meu paciente ele é diferente, assim como o meu paciente tem características específicas, assim como o meu paciente tem peculiaridades, eu, enquanto profissional da área da saúde, também sou. Eu também sou diferente, eu também tenho minhas peculiaridades, eu também tenho as minhas dificuldades. Então, eu preciso, neste momento, entender que eu também erro ou posso me enganar. Então, quando eu trabalho de uma forma humanizada e exerço as diretrizes da Política Nacional de Humanização, eu minimizo esse erro e eu minimizo esse engano, porque eu vou trazer para dentro do meu trabalho, vou trazer para dentro da minha prática outros profissionais de diversas áreas que contribuirão e que poderão afirmar ou não aquele meu possível diagnóstico, aquela busca do meu resultado. E assim eu minimizo esse erro. E quando eu falo de erro médico, eu tenho que entender que muitas vezes a gente analisa essa expressão erro médico muito pelo lado do paciente, porque quando um erro médico é cometido, na grande maioria das vezes eu estou gerando para ele
uma consequência gravíssima dentro dos direitos e garantias individuais. Então, eu estou falando de um direito constitucional à vida, de um direito constitucional à saúde. Então, quando eu erro, eu limito esses direitos e garantias fundamentais considerados pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, como aqueles necessários para a dignidade da pessoa humana. Por isso que esses erros médicos, eles passam a ter uma visibilidade, por isso que esses erros médicos, eles passam a ter uma característica de chegar muito fácil às mídias sociais, às televisões e, de certa forma, gerando para o profissional que é ser humano e que é passível de um engano, talvez algo que lhe custe a sua profissão ou a sua vida como um todo. Então, eu também preciso entender que esse trabalho humanitário, esse trabalho de humanização, tem o objetivo de proteger o profissional da área da saúde, para que esse profissional, então, de certa forma, ele tenha o amparo de outros profissionais e minimize as consequências de possíveis erros, de possíveis enganos. Então, olha, eu acho essa frase bastante impactante, porque ele vai, né, esse autor ele vai dizer, ele vai falar da consequência que um erro traz para a vida pessoal e profissional de um médico, né? Cada cirurgião transporta consigo um pequeno cemitério, onde vai periodicamente rezar. Um cemitério de amarguras e de lamentações, onde procura também a razão para alguns de seus erros. E muitos deles irremediáveis, muitos deles não mais passíveis de conserto. Então, isso pode trazer para o profissional consequências gravíssimas. E nós precisamos enxergar isso com outros olhos e por um outro lado, no sentido claro que o meu paciente ele precisa de todo o respaldo e precisa de toda a proteção caso seja vítima de um erro médico, mas eu preciso também, de forma bastante eficaz, trabalhar esse conceito de humanização para o meu profissional, para que esse profissional, então, evite ou tente minimizar, então, a ocorrência de erros. Quando a gente fala de erro, quando a gente fala de engano médico, a gente, claro que quando a gente vai para o campo do direito, a gente entende que existem dois tipos de responsabilidade, o dolo e a culpa. E quando a gente fala de erro médico, dificilmente a gente vai se utilizar do conceito de dolo, porque o dolo seria causar mal a alguém de forma intencional. E eu não posso pressupor que um profissional da área da saúde fará isso de forma intencional. Claro que com algumas exceções. Mas a grande parte do cometimento de erros médicos, eles são tratados no âmbito da culpa, que envolve, então, a imprudência, a imperícia e a negligência. Então, a imprudência é o descuido que eu tenho com o meu paciente, é aquele exagero que eu não, né, eu acabo não assumindo o risco por aquele meu ato, por aquela minha prática. A imperícia é quando eu não detenho conhecimentos técnicos para aquele tipo de comportamento, que é gravíssimo. Se você estuda 6 anos para exercer a sua profissão, você não pode ser punido e não pode ser acusado, e muito menos ter a comprovação de que você agiu de forma imperita. Porque, na verdade, você agiu, então, porque você não sabia como agir ou que você teve erro na sua formação. Então, esse é um dos casos bastante graves. E a negligência, quando eu tinha que fazer algo e não fiz, que é o contrário da imprudência. Eu não podia ter feito e eu fiz. Como eu disse para vocês, a visão da mídia acerca desses erros, a visão da mídia acerca, então, desses enganos, é uma visão que muitas vezes traz uma consequência bastante grave na esfera profissional e pessoal do médico, porque às vezes ele, em razão da proporção que esse erro toma em relação à sociedade, muitas vezes o médico, ele acaba não admitindo o seu erro.
O médico, às vezes, comete um erro e ele não admite que ele cometeu. Então, muitos erros, eles são passados em branco, eles são deixados de lado, eles não são verificados, porque eu tenho medo das consequências que esse erro ele pode tomar na proporção da minha esfera pessoal e profissional em razão dessa mídia. Então, quando a gente fala de erro médico, a gente acaba supervalorizando isso, né? O problema é que o erro médico, ele às vezes aparenta mais grave porque ele lida diretamente com um direito individual dos mais importantes, que é o direito à vida. Mas quando um profissional ou um outro profissional, de alguma forma, erra, por exemplo, na minha área do direito, e ao invés de conseguir a liberdade para o seu cliente, na verdade, eu mantenho preso por uma questão de imperícia, porque não conhecia um recurso necessário para aquele momento, porque perdeu um prazo, isso é um erro também gravíssimo. Porém, às vezes, tratado de uma forma muito e pela mídia. E esse erro, muitas vezes, ele não tem como fator único, exclusivo, a culpa individual do ser humano médico, né? Às vezes eu tenho vários fatores que contribuíram para isso. Então, eu tenho fatores fisiológicos, ambientais, psicológicos, que podem influenciar nesse processo saúde-doença. Então, muitas vezes eu trabalho numa estrutura que não me oferece as condições necessárias, as condições básicas, para que então eu possa atender o meu paciente de uma forma eficaz. Às vezes, as condições de trabalho em que me são oferecidas geram a mim fatores fisiológicos, como, por exemplo, sono, fadiga, porque eu tenho um trabalho exacerbado, e alguns fatores psicológicos que às vezes decorrem principalmente também desses ambientes ou dessa falta de estrutura que nos é oferecida, então, desses serviços. Quando eu analiso, então, um erro médico, se eu faço uma análise de forma individualizada, se eu verifico que aquele profissional agiu de forma individualizada, eu vou sempre colocar a culpa no profissional, vou puni-lo em razão disso, com consequências de ordem criminal, civil ou administrativa, vou censurá-lo, então, de forma social. Isso vai gerar nesse profissional, então, a negação de futuros erros, né? Omitir o erro, omitir o fato, e muitas pessoas serem levadas, por exemplo, a óbitos ou a consequências, sem saber ao menos o porquê. E se eu não admito isso, como é que eu vou prevenir algo que eu finjo que não existe? Quando eu tenho uma análise humanizada desse processo de saúde e doença, eu analiso esse erro, esse engano de uma forma sistêmica. Então, o profissional é parte de um todo. Então, se teve um erro, não foi o profissional que errou sozinho. Então, eu tenho outros profissionais que estão relacionados, eu tenho uma estrutura que está relacionada, eu tenho uma política que está relacionada. Então, esse erro ele faz parte de todo um processo e não recai simplesmente em uma pessoa. Se há o apontamento desse erro e se há um erro no processo, então eu tenho a capacidade de verificar o que está errado no processo, o que ocorreu ou o que de fato fez com que o processo ele ficasse viciado e que não gerou então o objetivo ou o resultado que assim eu esperava. E então, a partir disso, eu tenho uma forma de o quê? Prevenir. Eu tenho uma forma, então, de evitar possíveis erros e futuros erros. Então, eu preciso olhar para esse erro médico a partir de uma visão sistêmica, que só é possível a partir, então, do exercício de uma medicina com objetivo de humanização, de acordo com a política de humanização. Então, eu coloquei para vocês aqui algumas imagens, algumas charges, descontrair um pouquinho, né, dentro de um assunto que é bastante complicado, que é bastante pesado, mas que tenta relatar para vocês que esses erros muitas vezes vêm ou começam, ou se iniciam até
a partir da própria política de saúde, que é disponibilizada para o exercício, então, das atividades médicas. Então, coloquei para vocês, né, hospital público, né, um pouquinho aí das críticas que se faz ao sistema. E coloquei alguns dados, né, alguns um pouco já não tão atualizados, né, mas algumas manchetes que jamais deveriam existir, né, e que chamam muito a atenção, como eu disse para vocês. Olha o que a mídia faz, né? Então, por que o erro, por exemplo, de um contador na análise das finanças de uma empresa não tem uma proporção tão grande quanto ao erro médico ou de uma para vocês, né? Então, existem vários erros, eu coloquei alguns números para vocês, depois com mais calma. Então, a cada 3 minutos, cerca de 2 brasileiros morrem em um hospital decorrente de um erro. Então, nós temos aí a Faculdade de Medicina de Minas Gerais, estima que em 2015 nós tivemos em torno de 434 mil mortes em razão cometidos ou enganos que foram cometidos, que tomam proporções, então, muito maiores quando se fala, então, de uma forma global, fala de mundo. Claro que nos últimos 10 anos nós tivemos, e assim esse artigo bem demonstra, nós tivemos um aumento no registro desses erros, talvez porque se a gente fizer um paralelo entre a política nacional de humanização a partir de 2004, talvez nós tenhamos, então, uma mudança de comportamento desses profissionais que, então, passam a admitirem esses possíveis enganos, esses possíveis erros, até como uma forma de prevenção, até como uma forma, então, de atribuírem a esse erro uma visão sistêmica. Falamos. Claro que eu não estou tirando aqui nenhuma responsabilidade do profissional, até porque esse profissional, ele receberá as consequências necessárias em razão do seu erro. Admitir o erro não exime de qualquer responsabilidade. E que responsabilidades são essas? Depende do erro, da gravidade do erro, e vocês verão isso num outro submódulo, que é o da responsabilidade profissional, mas, basicamente, nós temos 3 esferas de responsabilização, que é a esfera civil, a criminal e a administrativa. Então, na esfera civil, eu vou tratar da possível atribuição de uma indenização, de um valor para reparação de danos causados ao paciente. Quando eu tenho uma lesão mais grave, que envolve lesão corporal ou até morte, então isso pode ser tratado dentro da área criminal também. E a responsabilidade administrativa tratada pelo Código de Ética Médico, que vai dizer, então, os casos de advertência, suspensão e até cassação do registro. Para vocês terem uma ideia, olha, nós temos uma punição, eu não sei precisar para vocês se é uma punição relativamente alta ou baixa, porque depende também da quantidade de casos que chegam, ao conselho para verificação. Porém, só 3,7% dos médicos punidos perderam, então, registro. Infelizmente, de 2010 até abril, mais ou menos, de 2017, continuidade ali daquele artigo, 94 médicos tiveram o registro cassado, fruto de 80 investigações feitas em um mesmo caso, por ter mais de um médico envolvido. Então, são poucos aqueles que tendo o seu registro cassado. Agora, olha o absurdo, 42% desses profissionais, eles foram punidos em razão de omissão de socorro, que é um pressuposto fundamental do exercício da medicina, Então, o dever principal do médico é o cuidado, é o socorro. E essa omissão de socorro tem sido, então, um dos principais casos aí de
responsabilidade. Coloquei para vocês alguns dados, né, acerca de cassação, tá? Depois vocês deem uma olhada. E, assim, importante a gente falar dessa necessidade de se relatar isso, né? Como eu disse para vocês, muitos médicos tendem a não relatar. Por que tendem a não relatar? Com medo das consequências que virão, porque essas consequências elas são tratadas de forma individualizada e não sistêmica. E, infelizmente, tudo isso às vezes decorre de um trabalho de humanização. Um trabalho de humanização não só do meu paciente, mas principalmente do profissional da área da saúde. Então, quando eu falo do médico, eu preciso entender que esse médico precisa enxergar a pessoa não mais como um número, não mais como um dado, mas principalmente como um ser humano. E se envolver nesse processo, muitas vezes pode fazer com que, então, eu tenha condição de trazer ou chamar para mim uma maior responsabilidade, me colocando no lugar do outro. Então, o que às vezes uma das críticas que se faz ao profissional da área da saúde, uma das coisas que se fala ao profissional da área da saúde, muitas vezes, é que esse profissional da área da saúde comete o erro, além de cometer o erro, ele não informa o cometimento desse erro e muito menos presta uma assistência a esse paciente. Muitas vezes com medo do comportamento do paciente em razão das consequências daquele erro. Então, eu cometo o erro e simplesmente desapareço. Eu cometo o erro e não tento reparar esse erro. E isso demonstra uma incapacidade de humanização do profissional. Porque se eu não vejo o meu paciente e não entendo que eu causei um mal a esse paciente, não tento minimizar essas consequências dentro das esferas cabíveis, então eu estou de novo reafirmando uma falta de ética, uma falta de humanização, uma falta de empatia com esse ser humano. Então, olha só, uma pesquisa que foi feita na Universidade da Filadélfia, que mostrou de 40 médicos entrevistados, 23 admitiram que cometeram um erro e 5 não tinham certeza se cometeram. Agora, o que a gente percebe é que se ele não sabe se ele cometeu, imagina o paciente que talvez tenha tido aí uma consequência gravíssima, né? Então, se ele não sabe, ele tinha que ter procurado saber, ele tinha que ter buscado informações, por quê? Para que eu possa me prevenir, para que eu possa, então, minimizar esses futuros erros ou possíveis erros. Então, eu não posso tratar o erro como um monstro, né? Como algo que eu tenho que esconder dentro do armário e não falar de forma alguma. Não, o erro ele precisa ser tratado como algo existente, como algo possível. Então, existe o erro na medicina, assim como existe o erro em todas as esferas profissionais. Agora, eu preciso encarar esse erro de forma responsável e humana. E também entender que esse erro, ele precisa ser encarado de uma forma possível. Ou seja, um médico nunca erra? Não, o médico sempre erra. É possível que ele erre. Infelizmente, eu preciso dizer para vocês que enquanto médicos, em algum momento da vida de vocês, vocês vão errar. Agora, eu preciso saber qual é o nível desse erro, qual é a consequência que esse erro vai gerar e o que eu vou aprender com esse erro. Será que eu vou estar individualizando o meu trabalho a ponto de não saber nem se eu errei ou saber em que eu errei e não dar um apoio necessário ao meu paciente? Ou eu vou estar trabalhando de uma forma humanizada com outros profissionais que me ajudarão nessa fase, então, de processo, de busca de um tratamento para o meu paciente, em que, havendo um erro, nós, enquanto grupos, poderemos, então, minimizar essas consequências ou até excluir qualquer consequência. Então, o que eu preciso compreender é que esse relacionamento interpessoal, ele tem que existir. Esse atendimento ao ser humano e como ser humano igual a mim, existir.
Eu preciso entender que, às vezes, um diálogo com esse meu paciente, às vezes, uma breve conversa com esse meu paciente, às vezes, um breve momento de escuta desse meu paciente faz toda a diferença na saúde e doença. E que, muitas vezes, talvez eu precise de respaldo de outros profissionais, preciso de ajuda de outros profissionais para completar esse ciclo e fazer com que, então, esse meu paciente tenha o melhor atendimento possível. De novo, eu não quero trazer aqui o conceito de humanização como algo vindo de um tratamento de relacionamento pessoal que envolva simpatia, não é nada disso. Na verdade, eu estou falando de um processo de educação, de empatia, de se colocar no lugar do outro, um processo que envolva a ética profissional, mas que principalmente possa enxergar o outro assim como eu me enxergo, assim como eu me vejo, uma pessoa complexa, uma pessoa dentro de várias peculiaridades, com a necessidade de tratamentos individuais. É enxergar esse outro como um ser humano, é enxergar esse outro não como um número, mas principalmente como uma pessoa. Então, quando eu falo dessa humanização, eu não preciso e não posso enxergar a humanização simplesmente com um olhar voltado ao paciente, mas também a humanização com um olhar voltado ao profissional. Muitas vezes essa humanização ela trará para o paciente, ou para o profissional, desculpe, para o profissional, uma forma, uma maneira de evitar possíveis erros, possíveis enganos, e caso ocorra, ele está respaldado em uma equipe, em um processo que poderão minimizar, então, as consequências de ordem profissional e muitas vezes de ordem pessoal que um profissional da área da saúde sofre quando, por exemplo, comete um erro médico. Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço a oportunidade, peço desculpas por qualquer equívoco e estou à disposição de vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus.